Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Pastor Cássio, esse é o canal Catedral Pensamento Cristão Teológico e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tatuagem. É pecado ou não fazer tatuagem? Fique conosco e você vai descobrir. Bem, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito pedido, muito procurado, inclusive na internet mundial, né? Muitas pessoas me pediram até para estar comentando aqui, mais alguns jovens, né, que têm essa indagação. E hoje nós vamos falar sobre a tatuagem. É pecado ou não fazer tatuagem? Bem, essa é uma pergunta um tanto quanto controversa, né? Nós vemos pesquisando aí pela internet, nós vemos e até assistindo nas grandes mídias aí, a gente vê várias colocações, várias posições, mas eu quero trazer para você aqui o que realmente a Bíblia diz a respeito de tatuagem. E eu quero dizer para você que a Bíblia ela não vai muito a fundo nesse assunto, ou seja, ela não fala praticamente nada a respeito da tatuagem. Então, afirmar que tatuagem é pecado segundo a Bíblia seria um erro, né? Até eu vejo muitos pastores fazendo essa colocação de que sim, é pecado fazer tatuagem, né? E eu creio que isso está mais ligado aí à questão das denominações, né? Algumas denominações aceitam as tatuagens, como algumas comunidades, né? E outras denominações mais tradicionais não aceitam a tatuagem. Então eu vejo isso como mais uma questão de denominação e não uma questão bíblica, né? Mas pastor, tem algum texto que fala realmente sobre a tatuagem? Olha, procurando na Bíblia nós não vamos encontrar nenhum texto que fale referente à tatuagem em si. Se ela é pecado ou se não é pecado, a Bíblia não trata desse assunto, a Bíblia não trata do assunto tatuagem, tá? Mas pastor, e todos os textos que me falaram até hoje? Olha, o texto que chega mais próximo de falar sobre tatuagem é o texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 28. E eu quero falar sobre esse assunto hoje com você, tá bom? Para que você entenda aí, né? Eu quero fazer uma colocação bíblica. O que eu vou falar aqui é referente à Bíblia e não é uma opinião própria. Depois, até no final, eu vou dar a minha opinião a respeito da tatuagem, mas eu vou falar o que a Bíblia, o que mais perto a Bíblia trata sobre a tatuagem. Levíticos, capítulo 19, versículo de número 28. Eu estou aqui com a minha Bíblia, tá? Essa Bíblia é a versão Almeida, revista e atualizada, tá certo? É essa versão que eu vou ler para você e diz assim, olha: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então o mais próximo que nós vemos na Bíblia a respeito da tatuagem é esta parte, que fala realmente, não pelos mortos não ferireis a vossa carne. E ela não fala nem no hebraico original, e nem em nenhum outro texto do grego, por exemplo, nós vamos encontrar falando de tatuagem. O que nós vamos encontrar são algumas traduções que falam, em algumas traduções citam não fareis tatuagens na vossa pele, transformando essa palavra em tatuagem, né? Mas a Bíblia, no hebraico original, também não cita, não usa a palavra tatuagem para descrever aqui esse texto bíblico. Eu sei que muitos pastores vão ficar bravos comigo, mas eu tenho que pregar a verdade e a Bíblia não ensina, não fala sobre tatuagem. O que ela fala aqui é sobre fazer marcas na vossa carne. E não é marcas de tinta, são marcas com faca, com lanças, né? E para que você entenda isso, a gente precisa entender o texto e o contexto, né? Tem alguns pastores que falam aí, texto sem contexto é pretexto para heresia, então eu não quero ser herege aqui e nós vamos, eu acho que você também que está me assistindo também não quer ser herege, e nós vamos fazer então uma exegese do texto para a gente poder entender, né? O que nós temos que entender é o contexto histórico também que está por trás desse texto, né? E eu não estou querendo aqui, pastor, você vai trazer o contexto histórico para
comprovar que não fazer tatuagem não é pecado. Não, não é nada disso. Eu quero trazer a verdade para você a respeito desse texto, né? Se nós olharmos, né, o contexto em que Deus estava ali se revelando ao povo, o contexto que Deus estava trabalhando com o povo ali naquele momento, ele estava querendo que o povo o seguisse, que o povo adorasse a Deus, e é um Deus único, né? E que parasse com aquelas práticas que os pagãos tinham de adorar outros deuses, inclusive adorando os mortos, e inclusive pelos mortos eles pegavam, faziam grandes rezas, orações e rituais, e nesses rituais eles acabavam se cortando com marcas, fazendo marcas na sua pele, né, nos seus braços, no corpo, para os mortos. Então, Deus não queria que o seu povo se juntasse a esse povo pagão, que tivesse os mesmos costumes deste povo pagão e fizesse ali marcas no seu corpo para os mortos, em favor dos mortos. E vou ler novamente para você aqui, para que fique bem claro, ó, pelos mortos não ferireis a vossa carne, tá certo? E vamos conjecturar que essa passagem falasse sobre tatuagem aqui. Vamos imaginar que estivesse falando de tatuagem, supondo, tá? Ela não fala de tatuagem, mas suponhamos que ela falasse de tatuagem. Mesmo que ela falasse, seria proibido fazer tatuagem em relação aos mortos, em favor dos mortos. Ela não fala fazer tatuagens em outras ocasiões, em outro momento, uma tatuagem que vai aí, por exemplo, exaltar o nome de Deus, né? Não estou dizendo aqui que fazer tatuagem para exaltar o nome de Deus também é lícito, tá? Quero que você entenda. Se falasse sobre tatuagem ali, a tatuagem na questão seria tatuagem em relação aos mortos, tá certo? Se você pegar, todos nós sabemos que nós temos que ler texto e contexto, e se nós lermos, eu falei um pouquinho do contexto histórico para você, né? Se nós pegarmos o contexto aqui, vamos ler dois versículos antes e 2 versículos depois, para ver se hoje, né, a maioria dos pastores que usam esse versículo aí para proibir a tatuagem, né, vamos ver se hoje eles aplicam o restante dos versículos também, ou é só o versículo de tatuagem que serve. O versículo 26, capítulo 19, versículo 26 diz assim: não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis e nem adivinhareis, né? Eu acredito que nenhum pastor ou pastora, né, ou algum bispo ou algum evangelista sai aí adivinhando as coisas, né? Mas se você gosta de um chouriço, né, o famoso prato brasileiro aqui, uma comida típica do Brasil, né, provavelmente você não pode comer, né? Você não poderia comer. Versículo de número 27, não cortareis o cabelo em redondo e nem danificareis as extremidades da barba, né? Então, eu não sei como que seria, né, esse cortar o cabelo em redondo, né? Mas, por exemplo, e no meu caso, né? Ou é alguém que tem o cabelo e gosta de cortar o cabelo curtinho, né? Ou você como seria cortar o cabelo redondo? Eu não sei. Então, você pode estar aí com o seu cabelo cortado em redondo. Será que é o pezinho que é redondo? Será que eu não posso fazer o pezinho redondo? Tem que ser quadrado, né? Ou mesmo aqui, ó, não danificareis a extremidade da barba. Se fosse nesse sentido, olha, eu tenho barba, né? E eu sempre aparo a minha barba, eu faço a barba. Então, eu estaria cometendo pecado também, porque eu acabei aparando a minha barba. Será que você que é pastor, ou você que é evangélico e tem barba, será que você apara a sua barba? Então, se você estivesse observando todos os versículos como deveria observar, você não poderia parar a sua barba também. Vamos ler o versículo 28, é o que nós lemos. O 29 diz assim, ó: não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Né? É claro que ninguém vai sair aí prostituindo a sua filha, mas prostituir não significa entregá-la aos braços de outros homens, mas sim também levá-la a uma adoração que é um tipo de prostituição, uma adoração a outro Deus também. Então, cuidado com isso, né? E o versículo de número 30 diz assim, ó: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Será que você tem guardado o sábado? Né? Assim como fazem os adventistas do sétimo dia? Então, se você não guarda o sábado, aqui, segundo essa palavra, você também está pecando. Então, olha, veja que eu não posso pegar esse texto e usar só na parte da tatuagem. Olha, só na parte, e volto a falar, aqui não fala sobre tatuagem, esse texto é bem claro. No hebraico não usa a palavra tatuagem, e mesmo que usasse, seria tatuagem apenas para com relação aos mortos, tá certo? Então,
é um assunto muito controverso aí, né? E eu quero que você que está me assistindo, deixe um comentário o que você acha, né? O que você acha desse versículo? Coloque a sua opinião, né? Eu sou sempre aberto aí a novos assuntos, a novas opiniões, né? Eu sou um pastor aí que eu tenho prazer em ouvir novas opiniões, escutar e até mesmo conversar e debater, um debate gostoso aí, tá bom? Se você quiser, deixa aí nos comentários aí o que você acha a respeito desse versículo, tá bom? Algumas pessoas vão falar assim, mas o corpo é templo do Espírito Santo e então por isso eu não posso fazer tatuagem. Bem, nesse texto, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao 20, né, não vai dizer também sobre tatuagem. A Bíblia não fala nesse versículo e não quer dizer sobre tatuagem. Mas mesmo assim, se fosse ver por isso, existem muitas outras coisas que você faz com o seu corpo que prejudica o seu corpo, tanto se você colocasse uma tatuagem. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas, por exemplo, comer demais, né, vai prejudicar o seu corpo, né? Comer em excesso ou até usar, fumar, cigarro, tomar uma bebida alcoólica, isso vai prejudicar o seu corpo, né? Não fazer um exercício físico, não praticar um exercício físico também vai prejudicar o seu corpo. E muitas pessoas não fazem exercício físico, elas estão em pecado, então, né? Então eu não posso tomar esse texto também como base para falar, olha, eu não vou fazer tatuagem porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Certo? Então, se eu posso usar com esse argumento, eu posso usar para o argumento que, olha, eu tenho que fazer exercício porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu não faço exercício, logo eu estou em pecado. Será que é dessa maneira que funciona o texto bíblico, né? É claro que não, né? O que Paulo estava falando aqui é sobre nós não colocarmos coisas pecaminosas dentro do templo. Aquilo que vai fazer com que o templo peque, né? E aí eu faço a pergunta, tatuagem é pecado? Será que a Bíblia diz? Eu estou afirmando para você que a Bíblia em nenhum momento fala que tatuagem é pecado, certo? E que tatuagem não é pecado. Então, para eu entender que o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu não posso fazer tatuagem porque ele é templo do Espírito Santo, eu tenho que entender que a tatuagem é pecado. E a Bíblia mesmo não é clara em dizer isso, em afirmar isso. Eu volto a repetir, não tem nenhum texto na Bíblia que eu possa pegar para dizer para você que está me assistindo que tatuagem é pecado, certo? Muitas pessoas falam assim, mas tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, por isso que eu não vou fazer tatuagem. Me é permitido fazer, mas não me convém fazer tatuagem. Muitas coisas, meu querido amigo, é permitido fazer, muitas coisas convém fazer e outras não convém fazer, né? O que Paulo estava querendo dizer aqui é realmente com relação aos escândalos, aquilo que vai escandalizar o seu irmão. E o que é escandalizar o seu irmão? Escandalizar o seu irmão é levá-lo a fazer algo que ele faça junto com você ou porque você fez, mas sem ter uma motivação pessoal, ele mesmo, para fazer isso daí. Ou seja, praticar algo com você sem ter um intuito, vamos dizer assim, espiritual. Ou seja, você está levando aquela pessoa a se escandalizar e a pecar porque ela está vendo você fazer alguma coisa, tá? Enfim, mas eu não posso colocar isso aí como tatuagem. Como eu falei, se eu pudesse colocar como tatuagem aqui, eu poderia colocar como tantos outros assuntos, né? Por exemplo, olha, você não pode jogar bola, porque se você jogar bola, tem um outro irmão que vai se escandalizar, né? Ou tem um irmão que vai jogar bola com você e vai acabar pecando também, porque vai acabar falando palavrão lá no campo e tal. Então isso é pecado. Veja, eu não posso tomar como base esse texto para proibir algo, você entende? Bom, muitas pessoas falam, olha, eu não posso fazer tatuagem, não vou fazer tatuagem, não devemos fazer tatuagem, porque tatuagem é vaidade e a Bíblia condena a vaidade. A Bíblia não condena a vaidade em si, mas o excesso de vaidade. Como a Bíblia não condena muitas coisas, mas sim o excesso dela. A Bíblia não condena comer, mas o excesso de comida. A Bíblia não condena o falar, mas o excesso do falar. A Bíblia não condena o estudar, mas o excesso de estudar.
A Bíblia não condena o não estudar, mas ela condena o excesso de não estudar. Você está entendendo? Então é bem relativo falar que não vou fazer tatuagem porque é uma vaidade, quando a Bíblia também não afirma isso. Quero citar um exemplo aí, né? Quais são as vaidades de hoje? Né? Por exemplo, tanto mulheres quanto homens, eles fazem a sobrancelha, né? Elas fazem uma tatuagem na sobrancelha. Esse processo, né, de tingir a sobrancelha, isso é uma tatuagem. Muitas mulheres tingem o cabelo, muitos homens tingem o cabelo, a barba, né? Então isso são maneiras de vaidade, ou não? Né? Mas a Bíblia não condena isso, então eu não posso condenar alguém porque ela pintou o cabelo, não posso condenar a mulher porque ela fez a sobrancelha, né? Então a Bíblia não condena isso, a Bíblia condena o excesso, né? Alguns homens e mulheres fazem procedimento nos lábios para ficar com os lábios mais vermelhos, colocam botox, né? Um próprio exemplo disso é a gravata, né? Eu quero que você, pastor, que defende, né, que fala que tatuagem é pecado, eu quero que você me informe então, ou que tatuagem é pecado porque é uma vaidade, eu quero que você me fale então para que serve a gravata, né? Por que você usa a gravata? Qual que é a função da gravata? Segurar o pescoço? Né? Ou ela é um adorno? Ou a gravata ela é um adorno do terno? Né? Ou a gravata é uma vaidade do homem? É uma vaidade, inclusive o terno, né? Como todo mundo sabe, o primeiro terno foi criado por um homossexual, né? Então eu não posso pegar isso e falar assim, olha, é vaidade, então eu não vou fazer tatuagem, tá certo? É muito importante isso, né? A gente refletir nisso daí, né? Por isso que eu coloco isso como mais um uso e costume da sua denominação. Mas aí algumas pessoas vão falar assim, mas a tatuagem também fala lá em Apocalipse, né? Em Apocalipse capítulo 3, o 7 ao 13, diz que Cristo marcará o nosso corpo, né, com um novo nome. E em Apocalipse 19, 6 diz que ele vem e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, eu não posso tomar isso como um exemplo para fazer também uma tatuagem, para dizer que tatuagem mesmo que a Bíblia cite aqui em caso bom, olha aí, tá vendo? Né? Eu não posso pegar isso e falar, não, faça tatuagem porque o próprio Cristo vai vir tatuado. Não, longe disso, né? Nós vemos que Apocalipse, ele é um livro que ele usa uma linguagem simbólica e alegórica, né? Nós vemos que o livro de Apocalipse, ele não pode ser lido, ser entendido da maneira que se lê, né? É diferente, né? Quando Jesus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu leio assim, João 3,16, eu posso entender da maneira que eu li, mas eu não posso entender Apocalipse da maneira que eu leio. Por exemplo, quando ele diz que vi uma mulher vestida de sol com a lua, né, nas suas mãos. Então, como que eu vou entender isso de uma maneira aí, literal, né? Existe essa mulher vestida de sol, ela tem a lua, né, nas suas mãos aí. Então, assim, eu não posso entender Apocalipse como que se Cristo vai marcar o meu corpo com uma tatuagem, como que na perna dele realmente, literalmente vai estar escrito Rei dos Reis, né? Isso é uma linguagem alegórica, simbólica que João usou ali para dizer, né, que Cristo, ele nos tem marcado e nos marcaria com um novo nome, né? Não significa que realmente será uma tatuagem, certo? Então, eu não posso tomar também como base isso daí. Quero mais uma vez ressaltar que se tatuagem é pecado ou não, tá mais para uma determinação da sua igreja, da sua denominação. Tá? Vou dar um exemplo, né? Existem alguns clubes, né? Clubes de campo, clubes que tem piscina e tal, em que é proibido você que é sócio, na hora que vai nadar, você não pode beijar dentro da piscina. Né? Você não pode dar um beijo na sua namorada ou na sua esposa ali dentro da piscina, certo? Os seguranças vão chegar e vão até determinar para você, olha, por favor, aqui não pode e tal. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser continuar a ser sócio desse clube, você não vai beijar sua namorada lá no clube, certo? Dentro da piscina.
né? Se você quiser continuar sendo sócio lá, você não vai beijar sua esposa ou seu esposo ou seu namorado lá dentro da piscina, porque é proibido, é uma regra do clube, é uma norma do clube, tá certo? Então eu vejo que tatuagem, assim como usou piercing, brinco e outras coisas, não vou entrar nesse assunto, né? Vestimentas e, né, cabelo longo, saia, terno, são todas normas de denominações, normas das igrejas, não vem da Bíblia. Nós não encontramos respaldo na Bíblia para isso, né? E peço até, se você encontrou um respaldo na Bíblia, coloque aí nos comentários, né? Entre em contato comigo, né? Grave um vídeo, me mostre aí qual é o respaldo bíblico que você tem para falar que tatuagem é pecado, que o crente tem que usar terno ou as mulheres saia, enfim, né? Então, voltando a dizer, se você quer continuar membro da sua igreja e ela proíbe que você faça tatuagem, então não faça, porque é uma norma da sua igreja. Se a sua igreja permite que você faça uma tatuagem, então continue na sua igreja, né? Eu acho que tá assim, se você quiser continuar sendo membro da sua igreja ou não, você faz ou não faz de acordo com a denominação, de acordo com a determinação da sua igreja. Por fim, a respeito da tatuagem, eu quero colocar aí, deixar para você algumas perguntas que você deve fazer, você que está querendo fazer uma tatuagem, faça algumas questões, questione-se antes de fazer a tatuagem. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, qual é o motivo que você quer fazer uma tatuagem? Nós temos que ter um porquê. Ah, porque eu acho bonito. Ah, porque todo mundo está fazendo. Ah, porque é moda, né? Porque rebeldia, eu quero me rebelar contra o meu pai, minha mãe, eu vou fazer uma tatuagem aqui no corpo inteiro e para me rebelar contra o meu pastor, porque eu estou estressado. Então eu acho que você deve repensar, né, o fato de você estar estressado, ser rebelde, e não fazer essa tatuagem, certo? Se for para rebeldia, né, a Bíblia diz que rebeldia é como um pecado de feitiçaria, então não faça, porque aí sim você vai estar pecando, né? Aí você pergunta para mim, se eu fizer uma outra tatuagem qualquer, eu posso estar pecando? A minha resposta é sim, dependendo da tatuagem que você fizer, sim, você pode estar pecando. Se você fizer uma tatuagem onde vai exaltar um deus pagão, por exemplo, você vai estar pecando. Se você fizer uma tatuagem que vão contra os princípios bíblicos, sim, você vai estar pecando, né? Se fizer, como eu disse no tópico acima, na pergunta acima, se for uma tatuagem por rebeldia, é claro que você vai estar pecando também, tá certo? A terceira pergunta que você tem que se fazer é, essa tatuagem vai me deixar com a consciência pesada? Eu vou ficar com a consciência pesada se eu fizer essa tatuagem? E aí eu falo pra você, se você tiver pensando em fazer uma tatuagem, mas já preocupado, se você vai ficar com a cabeça pesada, se vai ficar preocupado, né? Se você vai ficar na dúvida, então não faça, né? Porque a Bíblia diz que quem tem dúvida, a dúvida não provém da fé. Então se você tem dúvida de algo, é sinal que você não tem fé, não está com fé, não está colocando fé nisso. Então, realmente, não faça essa tatuagem, certo? Por último, né, você deve se perguntar assim, vai gerar algum impedimento essa tatuagem que eu vou fazer? Eu vou ser proibido de tocar na igreja, eu vou ser proibido de cantar no grupo de coral, eu vou ser proibido de pregar, né? Se eu fizer essa tatuagem, se ela ficar em lugar aparente, né? No meu trabalho, eu vou perder de ser promovido por causa do meu trabalho, eu não vou conseguir emprego por causa de uma tatuagem, né? Ou não vou conseguir entrar em determinados lugares por causa dessa tatuagem, né? Isso vai ser um impedimento para eu pregar o evangelho? Então, se for, não faça também, né? É o meu conselho para você, certo? Então, analise-se você mesmo, analise-se e veja se a sua consciência está tranquila, se você não vai fazer a tatuagem por rebeldia, por birra dos pais, para fazer birra contra o seu pastor ou contra a sua igreja, certo? Então faça, mas faça de uma maneira consciente e tranquila, certo? Porque a Bíblia não nos proíbe fazer. A Bíblia não fala que é pecado, mas também não fala que não é. O que ela dá é alguns indícios, como eu disse para você fazendo essas perguntas para você com certeza respondendo conscientemente e sinceramente a cada uma delas, você vai chegar aí a uma conclusão plausível. Bom, espero ter contribuído de alguma maneira aí para o seu conhecimento, para o seu crescimento.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like, nos ajude, compartilhe, envie para algum parente, envie para alguém que quer fazer uma tatuagem ou que está na dúvida de fazer, né? Envie para alguém que você quer mostrar desse vídeo, né? Compartilhe, curta, se inscreva no canal, deixe seu like aí. Deixando seu like, o YouTube vai entregar esse vídeo aí para mais pessoas, para mais públicos aí, mais pessoas possam então encontrar e conhecer a palavra de Deus, tá bom? Se você não gostou, deixa nos comentários, comente aí qual foi o tópico que você não gostou, tá? E a gente vai estar conversando também. E fale para mim qual é o assunto que você quer ouvir, que você quer saber, qual é o tema que você tem dificuldades ou que você tem curiosidades, e eu vou estar aí fazendo uma lista para a gente publicar nos próximos vídeos. No demais, meu irmão, até logo, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Muitas pessoas falam assim, olha, eu não posso fazer tatuagem porque é uma vaidade. E a Bíblia condena a vaidade.